Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luciana, leio cartas aqui no canal do meu Tarô Amigo e eu vim falar hoje com vocês uma coisa bem interessante e dar umas dicas para você desenvolver a sua intuição, tá bom? Eu tomei a decisão de conversar com vocês porque foi algo que também aconteceu comigo naturalmente. E a partir do momento que eu fui desenvolvendo a minha intuição, sabe, eu fui notando também que qualquer pessoa que se dispor a seguir esses passos, também vai conseguir um bom avanço aí nessa questão da sua intuição, né? Eu também creio que quanto mais a gente desenvolve a nossa intuição, a gente se aproxima aí do nosso campo espiritual, a gente dá abertura para os nossos mentores. Isso tudo tem que ter também uma predisposição, tá? Eu acredito, lembrando o meu ponto de vista em relação ao que eu vivo, sabe? Ao que eu desenvolvi. Então não é verdade absoluta. Mas eu acredito que todo mundo nasce com uma intuição. Todo mundo nasce com a predisposição, se aproximar do mundo espiritual, de falar com os mentores, né? O que vai fazer a diferença é a abertura que você vai dar para isso, tá? Aprendiz na Matrix deu uma sugestão aqui e falou assim: como posso desenvolver a minha intuição? Vamos lá, como você pode desenvolver a minha intuição? Primeiro, existe a predisposição, tá? Tem gente, assim como eu disse, todo mundo pode desenvolver a intuição, mas tem gente que não está aberto para isso, né? Mas existem algumas coisinhas que são determinantes para mostrar se a gente tem um pezinho ali, se a gente já nasceu para fazer alguma coisa ligada à espiritualidade, tá? Eu coloquei alguns passinhos aqui que eu vou falar para vocês, você vai analisar na sua vida, tá bom? 1. Se sentir diferente das outras pessoas. Sentir um estranho no ninho, ser a diferentona da família, sabe? Gostar de assuntos ligados ao ocultismo, ou gostar de coisas misteriosas, sabe? Das pessoas falarem meio assim: nossa, você gosta de coisas estranhas, né? E isso foi uma coisa que sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui predisposta a isso, eu sempre gostei muito desse tipo de conteúdo, mas eu só consegui desenvolver ou dar abertura para isso após um período muito difícil da minha vida. O que me leva ao segundo ponto, sabe? Você passar um momento ruim na vida, tá? Todo mundo passa, eu sei. Mas não tem aquele ditado que fala: quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor? Então, as nossas decepções, pessoal, elas ensinam muito pra gente. E normalmente quando a gente passa por uma fase muito trágica ou muito difícil na nossa vida, a gente acaba dando abertura para o mundo espiritual poder nos acolher, entende? Porque nos momentos difíceis é onde a gente vai orar mais, onde a gente vai se afastar das pessoas, onde a gente vai aprender a ouvir o que tem dentro de nós, né? Isso aconteceu comigo. A minha abertura espiritual começou a partir de um momento muito difícil que eu tive, através das relações, das pessoas que passavam pela minha vida, entendeu? E que deixaram um trauma, um certo trauma, mas que esse trauma fez eu me fechar e me apegar bastante com a minha espiritualidade. A partir do momento que eu passei por esse momento difícil, eu comecei a buscar respostas. E foi aí que as cartas ciganas entraram na minha vida, sabe? Os vídeos do YouTube entraram na minha vida. Assim como você aí busca a resposta, eu também busquei. E você que me acompanha há bastante tempo, sabe que tudo pra mim é muito natural e eu sou muito franca com vocês, né? Então o que acontece? Aqui eu falei se sentir diferente, o primeiro. Então preste bem atenção se você sentiu isso na sua vida. O segundo é passar por algum momento ruim que faz você se fechar para o mundo externo e se abrir para o seu interior. Como você se abre o seu interior? Silenciando mais, tendo momentos seus. Muitas vezes as pessoas, elas se orientam. Tem gente que procura igreja, tem gente que procura uma meditação,
sabe? Tem gente que procura, começa a ler sobre coisas e acaba se abrindo também para esse campo, porque é um campo que precisa bastante de conhecimento. É claro que a gente tem o nosso dom natural, mas quanto mais a gente estuda, sabe, mais a gente se abre para o assunto, sabe? A partir do momento que eu comecei a silenciar, que eu comecei a voltar para as minhas orações, para o meu anjo da guarda, que tudo partiu do meu anjo da guarda, eu comecei a procurar ajuda. E aí eu comecei a fazer umas novenas. Então tem um senhor aqui onde eu moro que ele faz banhos, na verdade, e orações. A gente compra com ele os banhos e as velas e a gente vai fazendo as orações. Isso para quê? Tirar a energia negativa, sabe? E ele trabalha através de novenas. Há um tempo atrás eu até vendi alguns banhos dele aí, porque assim, o homem é maravilhoso, sim, é um escolhido assim para ajudar as pessoas mesmo. Ele ajuda muita gente, né? Então eu comecei a fazer, procurei ajuda, que esse é um mentor espiritual, esse senhor, o nome dele é até senhor Ordelino, a gente tem que dar o nome das pessoas boas, sabe? Então ele me acolheu, ele falou: Luciana, eu vou passar para você umas orações, vou passar uma novena para você fazer, e você vai notar que muita gente vai sair da sua vida, muita gente que você não vai nem acreditar, tá? E assim aconteceu, comecei a fazer minhas novenas, muita gente saiu, muita gente entrou também, tá? Então, assim, tive perdas importantíssimas na minha vida, mas ao mesmo tempo, eu me abrindo para a espiritualidade, eu tinha ganhos. Então assim, as perdas que eu tinha, acabava que os ganhos também compensavam, né? E aí, é isso que acontece. E aconteceu na minha vida, eu comecei a orar mais, eu comecei a fazer banhos energéticos, eu comecei a acompanhar as curas energéticas e as quebras de padrões de Patrícia Monteiro. Por isso que eu gosto tanto dessa taróloga, tá? Dessa pessoa que, através das ativações energéticas dela, assim, eu me curei de bastante coisa, assim, né? E fazendo meditação também, eu aprendi a conversar comigo mesmo, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer a caminhada de 21 dias de São Miguel Arcanjo, eu comecei a receber mensagens, tá? Comecei a ver cartas dos lírios que vinham na minha frente, eu comecei a ouvir vozes, sabe? Eu comecei a olhar as tarólogas do YouTube e principalmente as cartas ali daquelas que colocam assim, igual eu coloco bem de frente assim. Eu comecei a ler as cartas e quando elas abriam eu já sabia a resposta. Entendeu? E eu comecei a achar assim, poxa, eu tô sabendo ler cartas, né? E aí eu fui induzida a ativar e a minha intuição aumentando cada vez mais. Assim como eu disse pra vocês, na minha opinião, a intuição tem tudo a ver com a sua evolução espiritual. Isso só depende de como você vai dar abertura pra isso, né? Então, assim, para ter a prova, né? Primeiro eu comecei a fazer a leitura, comprei um oráculozinho. Ó, é por isso que eu amo esse oráculo. Foi um dos primeiros que eu tive. Olha aqui. Só para vocês terem eu tenho vários. Então, para leitura particular, esse que eu uso, entendeu? Um fica velho, eu compro outro, eu tenho outros guardados. Então, assim, esse aqui é o meu companheiro, sabe? Então, assim, eu comecei a querer me testar. Eu me sentia preparada. Então eu comecei a fazer leitura para pessoas bem próximas. E eu pedi o feedback delas. Aí chegou um dia que eu coloquei no meu Facebook particular, no meu privado. Olha, quem quiser que responda qualquer assunto da vida, entre no privado, só vou querer o feedback depois. Aí choveu de gente. Entendeu? E aí, a partir dali, eu fiz as consultas para as pessoas e eu tive 100% de acerto.
100% de acerto. De pessoas que eu não sabia da história de nada, entendeu? Sabe? Pessoas aleatórias, chegavam e pediam e pronto. E a partir daí também eu me senti encorajada a montar um canal no YouTube e a começar a ler. O que eu quero, onde eu quero chegar falando isso pra vocês? Muitas vezes, quando a gente sente a necessidade de aguçar a nossa intuição, igual esse aprendiz da Matrix, igual como ela é como se já tivesse tendo uma abertura, já a curiosidade, entendeu? É como se tivesse ali na subjetividade já recebendo um chamado, é a curiosidade chegando, sabe? É a necessidade de seguir um caminho. Então, quando você começa a seguir esse chamado que você vai tendo, entendeu? Aí uma coisa vai levando a outra, né? E foi aí que a minha caminhada surgiu. A partir daí eu comecei a desenvolver a minha intuição, sabe? Por isso que eu falo, as minhas leituras são intuitivas, sabe? Leituras particulares muito assertivas, né? Graças a Deus. Mas é também uma coisa que eu faço com muita verdade. Por quê? Porque eu respeito muito os meus mentores, eu respeito muito quem tá ali fazendo a leitura comigo. A meditação também ajuda, pessoal. A meditação ajuda também você a se centrar, a aguçar, sabe? Existem no YouTube várias meditações para você se aproximar dos seus mentores, tá? A partir da oração de São Miguel Arcanjo, eu comecei a ter sinais. Era hora de eu desenvolver aquilo. Era hora de eu desenvolver a minha mediunidade. Eu estava sendo chamada, mas eu não conseguia ouvir, né? Só fui ouvir a partir do momento que eu tomei umas porradas da vida, sabe? Comecei a me centrar mais e uma coisa foi levando a outra, tá? Então, assim, o primeiro passo foi se sentir diferente, sabe? Que já mostra que você tem abertura para isso. As pessoas que, eu digo, todo mundo tem a capacidade, mas as pessoas que não têm abertura, normalmente são intolerantes. São completamente intolerantes a isso. Mas se você já tem uma tolerância, você já gosta, sabe? Já tem abertura. Então, a se sentir diferente, passar muita gente é chamado nesse momento ruim, onde acontece uma transformação na vida, sabe? No meu caso foi isso também, tá? Ter experiências diferentes, acontecerem coisas muitas vezes sobrenaturais na sua vida, sabe? Coisas que você, é só sua, que você não entende, que às vezes se você falar, a pessoa fala, você é doida, entendeu? Sabe, vivenciar coisas diferentes até. Se você não vivenciou, não tem problema. Isso são fases assim. Tem uns que são mais sensíveis, sabe? Outros são menos, sabe? Mas é muito importante você ouvir o chamado e você tá aberto para aquilo também. Tá? E como você vai conseguir ouvir os seus mentores? Através da meditação, através de meditações ali que pedem para aproximar os mentores, é muito importante também. Eu fiz uma regressão para saber um pouco mais sobre a minha vida lá, se eu tinha realmente alguma ligação assim com coisas relacionadas à magia, e descobri que sim, muitas coisas a gente reproduz aqui de vidas passadas do que a gente fazia, sabe? Uma coisa muito importante também que vai aguçar sua intuição e vai aproximar você dos seus mentores. Tente aprender algum tipo de oráculo. Tente aprender. Se você sente chamado para carta, você manuseando as cartas, mexendo com as cartas, o seu campo energético vai abrir, tá? Isso é muito bom. Ouvir a sua intuição é aquela vozinha assim, ó, que você às vezes duvida dela, mas você confia nela, confia. Eu comecei a confiar e comecei a escrever tudo. Até hoje em dia eu escrevo, até hoje eu escrevo, entendeu? Mas é a sua intuição, seus mentores falando com você, tá? Então é bom você também aprender a escrever, ouvir escrever, sentir que tem algo falando. Uma coisa para mostrar também que a sua intuição
ela tá começando a desenvolver, você começar a ouvir barulhos no ouvido, às vezes barulhos de televisão desligando, zum, aqueles zumbidos assim no ouvido, sabe? Doer muitas vezes o ouvido, né? Isso também é um sinal da sua intuição aí sendo aflorando, né? Mas lembrando, é tudo estímulo. Você tem que sentir, você tem que estimular também. Através de estudo, através de buscar o conhecimento, através de meditar mais, sabe? Buscar coisas que te abrem o caminho, né? Oração, isso é muito bom. Gente, oração de São Miguel Arcanjo é milagrosa. Não adianta, é assim, eu virei devota de São Miguel Arcanjo a partir do momento que ele abriu os caminhos. E principalmente os caminhos para os meus mentores, tá? Que foi a partir daí que eu comecei a ouvir meus mentores, ouvir nomes, sabe? Então aqui, acabei de falar para vocês, mais um passo, aprender a ouvir através do silêncio, tá? Se tiver com as suas cartinhas ali, anotando, você vai ouvir algumas coisas. Pega a caneta e escreve. Faz o teste com alguém que você nem conhece, ou pede um amigo para perguntar alguma coisa. Anota ali e fala sem medo. Ah, Luciana, mas eu não sei, se a pessoa achar que eu sou idiota, fala pra ela, ó, eu tô aprendendo. Eu só preciso da sua opinião depois, me fala sobre isso. Se não der certo, vá tentando. Isso é um momento, pra questão de desenvolver a intuição no momento certo acontece, tá, gente? Então você precisa aprender a se ouvir também através do silêncio, a ouvir os seus mentores. E muitas vezes você vai sentir o seu ouvido queimar, né? Orelha queimando aqui. Tá? Eu sabia quando meus mentores se aproximavam, minha orelha queimava. Hoje em dia eu começo a bocejar bastante. Tem gente que fala que é energia negativa, mas eu já notei que orar Ave Maria, eu já começo a bocejar e já começa a intuição a aflorar. Entendeu? Eu acredito que cada um tem seu jeito aí, né? E aí o que eu gostaria de dizer para vocês, para fechar essa situação, ser uma pessoa espiritual, vai abrir os caminhos da sua vida? Vai abrir, e principalmente nessa questão de prosperidade, sim, quando a pessoa se abre mesmo profundamente para uma situação, os caminhos se abrem. A espiritualidade, ela dá um jeito de dar uma direção para sua vida. Sai muita gente, entra muita gente, é normal. Ser uma pessoa espiritual vai te blindar dos problemas? Não vai te blindar dos problemas. Pelo contrário, você vai ser provado o tempo inteiro. Entendeu? E eu acredito muito. É a minha concepção em relação a como eu trato a minha espiritualidade. Eu acredito que eu preciso ter uma fidelidade muito grande com a minha espiritualidade. Ou seja, respeitar demais os meus mentores. Acreditar neles, assim, sabe? E tentar fazer de tudo, sabe? Para mostrar para eles que eu sou grata. Eu sou grata por ter a dádiva que eles me deram de estarem perto de mim. Antigamente, tem pessoa que fala bem assim. Ó, para. Voltei aqui, pessoal. Olha, assim como eu falei pra vocês, tem gente que fala bem assim, Deus me livre, eu tenho medo, eu morro de medo de espíritos, essas coisas assim. Eu já tive um pouco de receio, hoje em dia eu não tenho mais. Por quê? Nessa minha caminhada de estudo, eu acabei descobrindo que os nossos mentores são nossa família espiritual. Eu descobri que a gente vem pra cá, pra Terra, pra viver um curto período, que na verdade, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é lá. É como se a gente tivesse saído e viajado, e a nossa família está esperando a gente lá, entendeu? Então depois, quando eu comecei a sentir que os mentores que me acompanham, sabe, são espíritos que gostam de mim, que querem a minha prosperidade, que querem a minha felicidade, sabe, que são pacientes, que têm uma paciência fora do comum, sabe, que muitas vezes são meus ancestrais.
sabe? A minha família espiritual, eu deixei de ter medo disso. Então, hoje em dia, uma das minhas maiores buscas é para conversar com eles. Infelizmente, eu ainda não tenho o dom de ver, mas eu sinto, entendeu? E assim, eu me sinto muito feliz de saber que eles estão perto de mim. Então, para concluir aqui a situação, sabe? Se você quer desenvolver a sua espiritualidade, se você quer desenvolver a sua intuição, aprenda a se ouvir. Não deixe passar. Você não precisa passar por um momento difícil, só dá abertura. Começa a estudar sobre o assunto, a ter interesse sobre o assunto, a meditar. Meditar é muito importante, a orar, a ter o seu momento de oração, sabe? Quando você começa a mexer também com espiritualidade e principalmente ler cartas, assim que é no meu caso, você também se abre para receber, para captar as energias das pessoas. Então você tem que saber também se blindar disso. Isso, como é que você faz? Oração, oração, oração. Muita convicção em quem está te protegendo. Tá? E esses são passos, assim, básicos para qualquer um desenvolver a intuição. Que foi assim que aconteceu comigo, de um tempo, de uma hora para outra. Eu, como uma telespectadora, né, vendo tiragens no YouTube, eu comecei a notar que tinham coisas diferentes acontecendo. Até eu notar que eu já tinha as capacidades aí para fazer as mesmas coisas que as minhas colegas hoje em dia fazem, né? Mais uma coisa também que é muito importante a gente saber. A gente não pode, eu acredito, não pode deixar as coisas subirem muito a cabeça. O orgulho, a vaidade subir a cabeça, porque a nossa intuição e os nossos mentores estão muito envolvidos com a nossa essência, entendeu? Então, assim, eu sou cheia de nome-toques para essas coisas da espiritualidade com os meus mentores, porque eu trabalho com muito respeito, entendeu? Muito respeito a eles e muito respeito também a minha trajetória. Eu também tenho princípios que eu acabei herdando, assim, das pessoas que eu convivi, da minha família e tudo. Então, assim, tento fazer meu serviço com o meu trabalho com muita honestidade, com muita verdade, entendeu? Então, assim, é muito importante que essas coisas não subam a nossa cabeça, de ter muitas pessoas em volta, as pessoas gostam muito, isso é normal, a gente gosta mesmo, a gente aprende a admirar as pessoas, mas eu que tô aqui atrás da telinha, eu não posso deixar isso subir minha cabeça, não. Eu continuo sendo a Luciana, tá? Eu continuo sendo a Luciana do meu tarô amigo, eu continuo sendo aí a telespectadora, eu assisto as tiragens das minhas colegas do YouTube, tá bom? Eu acho que quanto mais humilde a gente for, sabe? Quanto menos a gente deixar se envolver nessa bolha de vaidade que existe também, que tem gente que se perde um pouco nisso. E eu acredito que quando a gente se perde, existe sim a possibilidade da gente perder os nossos dons. Existe sim a possibilidade da gente perder a nossa intuição, assim. Então é importante a gente também acreditar bastante nos nossos mentores, manter uma conduta muito correta, entendeu? Trabalhar muito na verdade. Um dia eu fiz uma leitura com uma taróloga que eu estava perguntando sobre o meu campo espiritual. E os guias falavam, você trabalha com muito amor. Aqui é puro amor. E é realmente isso. É amor por eles e muita gratidão no coração. Sabe? Isso vai fazer, dar um estouro assim, ó, na sua vida. Muitas provações, sim, muitas provações. Sabe? Mas também muita alegria, porque a melhor coisa que existe é você ter paz de espírito, né? Sabe? A melhor coisa é você sentir que você tá fazendo algo bom. E quando chegar o momento de você voltar lá para sua família, sabe? Você pode ficar lá por mais tempo, sabe? Não ficar tão presa, você consegue se desprender muitas vezes
de coisas tóxicas, de karmas, essas coisas assim, porque vocês sabem, quando a gente trabalha aí para a espiritualidade, a gente tá também queimando e pagando os nossos karmas aí. Então, assim, eu acabei chegando à conclusão que eu vim para trabalhar, e é isso que eu tô fazendo, tô trabalhando em pró espiritualidade, tá? De uma forma muito honesta e de uma forma muito respeitosa, tanto com você que tá aí do outro lado e com os meus mentores. Então é isso que eu vi. Respondendo a pergunta da aprendiz na Matrix, faz isso. Faz isso. Você que tá ouvindo, faz isso. Tá? Que eu tenho certeza absoluta. Você vai começar a ver mudanças significativas na sua vida e mudanças positivas. E sabe qual é a melhor de todas? É você sentir que você tá evoluindo como pessoa. Que você tá amadurecendo. Tá? Isso é muito bom. Tá bom, galera? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E eu gostaria de agradecer muito pela parceria de sempre. Um beijo no coração e fiquem com Deus.